Eu e Ricardo passamos nossa vida inteira economizando cada centavo. Abrimos mão de viagens, festas e até de pequenos luxos para alcançar o grande sonho: comprar nossa casa própria. Depois de tanto esforço, finalmente conseguimos juntar dinheiro suficiente. E então encontramos a casa dos sonhos. Era uma casa antiga, mas bem preservada, com um jardim encantador e um preço inacreditável. O corretor, um homem chamado Sérgio, nos garantiu que os antigos proprietários haviam se mudado às pressas para o exterior e estavam desesperados para vender. O contrato foi assinado sem dificuldades. E poucos dias depois já estávamos de mudança. A primeira noite foi mágica. Eu e Ricardo andávamos pelos cômodos sorrindo, mal acreditando que aquele lugar era nosso. Abrimos uma garrafa de vinho, brindamos a nova fase da vida e fomos dormir abraçados, felizes como nunca. Mas, no meio da madrugada, um barulho estranho me acordou. Era um rangido, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Prendi a respiração e esperei em silêncio. Talvez fosse apenas o vento, ou minha imaginação pregando peças. Na manhã seguinte, ignorei a sensação incômoda e segui com a arrumação da casa. Tudo parecia perfeito. Até que, naquela mesma noite, o pesadelo começou. Já passava da meia-noite quando ouvimos batidas violentas na porta. Ricardo se levantou assustado e correu para atender. Do lado de fora, um homem furioso gritava palavras desconexas. "Essa casa é minha", ele berrava. A voz era forte, carregada de ódio. Eu corri até Ricardo, nervosa. "Do que ele está falando?", perguntei. O homem exigiu entrar. Disse que tinha documentos que comprovavam que a casa era dele. Ricardo hesitou, mas acabou abrindo a porta. O homem entrou com passos pesados e jogou um maço de papéis sobre a mesa. Pegamos o contrato que havíamos assinado e comparamos. O desespero tomou conta quando percebemos a verdade. Os documentos que Sérgio nos entregou eram completamente falsos. Meu coração disparou. Tentamos ligar para o corretor, mas o número dele não existia mais. Fomos até o escritório onde ele trabalhava. Mas, para nosso horror, o local estava fechado e abandonado, como se nunca tivesse funcionado ali. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ao voltarmos para casa, percebemos que a porta do sótão estava aberta. Nenhum de nós havia mexido nela. O medo tomou conta. Mas precisávamos entender o que estava acontecendo. Ao entrarmos no sótão sentimos um frio cortante. Como se ali dentro a temperatura fosse muito mais baixa do que no resto da casa. As tábuas rangiam de maneira sinistra sob nossos pés. O cheiro de mofo e madeira antiga enchia o ar. Mas o que realmente nos deixou arrepiados foram as paredes. Elas estavam cobertas por nomes rabiscados, como se alguém os tivesse gravado com as próprias unhas. E entre os nomes, um em especial nos chamou a atenção: Sérgio. Ricardo e eu nos entreolhamos, sem conseguir dizer uma palavra. Quem escreveria o nome do corretor ali? E por quê? Uma sensação sufocante tomou conta do ambiente. Foi então que ouvimos um som arrepiante, um sussurro, como se alguém estivesse ali conosco. Saímos correndo do sótão e trancamos a porta. Ligamos para a polícia na mesma hora, relatando tudo o que aconteceu. Quando mencionamos o nome Sérgio, o policial do outro lado da linha suspirou e disse: "Esse cara já enganou muita gente." Mas o que nos deixou de cabelos em pé foi o que ele disse em seguida: "E ele sempre some." Como se nunca tivesse existido. Naquela noite, o terror tomou conta da casa. Estávamos dormindo quando acordamos com um barulho vindo do corredor. Eram passos. Mas passos arrastados. Como se alguém descalço estivesse caminhando lentamente. Ricardo pegou uma lanterna e se levantou.
Eu o segui, segurando sua mão com força. Quando apontamos a luz para o corredor, o choque nos paralisou. A porta do sótão estava aberta de novo. E mais do que isso, havia marcas de pegadas no chão. Pegadas que vinham do sótão e paravam bem diante do nosso quarto. Meu corpo inteiro se arrepiou. Corremos para fora da casa e passamos o resto da noite no carro. No dia seguinte, resolvemos investigar o passado do imóvel. O que descobrimos foi simplesmente aterrador. Décadas atrás, um homem chamado Sérgio realmente viveu naquela casa. Mas ele foi assassinado ali mesmo, após enganar compradores e vender imóveis que não lhe pertenciam. Ou pior, a descrição física do Sérgio morto era idêntica ao corretor que nos vendeu a casa. O choque da nossa descoberta me deixou paralisada. Ricardo, normalmente tão calmo e racional, estava suando frio. O nome e a história do corretor eram idênticos aos de um homem que, décadas antes, havia enganado várias famílias, vendendo imóveis que não eram seus. Mas ele havia sido assassinado, brutalmente esfaqueado dentro daquela mesma casa. Eu queria acreditar que tudo era uma coincidência absurda. Talvez ele fosse um golpista que adotou o nome de outro criminoso do passado. Mas algo dentro de mim gritava que havia algo mais. Algo muito mais sinistro. Decidimos sair imediatamente. Pegamos nossas malas, os documentos e corremos até a porta da frente. Ricardo girou a maçaneta. Mas ela não se movia. A porta estava trancada. Ele forçou, puxou, chutou, nada. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz trêmula. Tentei acender a luz, mas a eletricidade falhou no mesmo instante. O ambiente mergulhou em uma escuridão sufocante. O rádio antigo na sala ligou sozinho, soltando um ruído estático assustador. O barulho foi se transformando até se tornar algo semelhante a um sussurro. Palavras que mal conseguíamos entender ecoavam pelo cômodo, mas uma frase se destacou. Vocês não deviam estar aqui. Ricardo jogou uma cadeira contra a janela. Mas o vidro sequer trincou. O desespero começou a se espalhar pelo meu peito. Então, do nada, ouvimos passos arrastados vindo do andar de cima. Era como se alguém estivesse caminhando lentamente, de um lado para o outro. Isso não é possível, sussurrei, segurando o braço de Ricardo com força. A porta do sótão rangeu. Um frio intenso tomou conta da casa. Estávamos sendo observados. O breu absoluto engoliu tudo. Eu e Ricardo ficamos completamente imóveis, tentando entender o que fazer. Os passos no andar de cima continuavam, cada vez mais lentos, e cada vez mais próximos da escada. O rádio começou a chiar novamente, mas agora as palavras estavam mais nítidas. Uma voz distorcida repetia, como um mantra. Essa casa é minha. Essa casa é minha. Essa casa é minha. Foi quando a porta do sótão se abriu. Um vento gelado desceu pela escada, e eu vi uma silhueta escura parada no topo, imóvel, como se nos observasse. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Minha visão escureceu por um segundo e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Quem está aí? Gritou Ricardo, sua voz saindo mais fraca do que ele gostaria. A figura deu um passo à frente. O piso rangeu. A lanterna de Ricardo piscou e, por uma fração de segundo, o vulto ganhou forma. Era Sérgio. Mas não o Sérgio que nos vendeu a casa. Seu rosto estava pálido. Os olhos fundos e sem brilho. A pele parecia apodrecer diante dos nossos olhos. Ele abriu a boca. E um som gutural e grotesco preencheu a sala. Eu disse que ninguém sai. O grito ficou preso na minha garganta. Ricardo agarrou minha mão e nos arrastou para a cozinha. A única saída agora era a porta dos fundos. Ele girou a maçaneta desesperadamente. Mas estava emperrada.
como se algo invisível a segurasse. E então, sentimos. Algo estava atrás de nós. O frio se intensificou. E um arrepio de pavor tomou conta de mim. Lentamente. Virei a cabeça para trás. No reflexo do vidro da porta, vi uma sombra escura pairando atrás de nós. Seus olhos vazios brilhavam em meio à escuridão. Corram! A voz saiu de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Como se as paredes estivessem sussurrando. Não pensamos. Apenas corremos. Subimos as escadas aos tropeços, tentando encontrar um cômodo onde pudéssemos nos esconder. Mas cada porta que tentávamos abrir estava trancada. Era como se a casa estivesse brincando conosco. E então, ouvimos algo que nos congelou. Uma batida na porta da frente. A voz de um policial soou do lado de fora. Aqui é a polícia. Recebemos uma denúncia de movimentação estranha nesta casa. Ricardo e eu gritamos por ajuda, batemos na parede. Fizemos de tudo para que nos ouvissem. Mas a casa parecia abafar nossos gritos. O vulto negro se moveu. Dessa vez, vindo em nossa direção. A porta da frente foi arrombada. E no instante em que o policial entrou, tudo desapareceu. A escuridão se dissipou. O rádio parou de chiar. A sombra sumiu. O frio se foi. Caímos no chão. Sem fôlego. O policial nos olhava com preocupação. Como vocês entraram aqui? Ricardo ainda tentava recuperar o fôlego. Compramos essa casa. Ela é nossa. O policial franziu a testa. Essa casa está abandonada há mais de 20 anos. Ninguém mora aqui. Meu coração parou por um segundo. Mas, nossos móveis, nossas malas, estavam todas aqui. O policial olhou ao redor. O lugar estava completamente vazio. Poeira cobria tudo. As paredes estavam rachadas. Como se ninguém tivesse pisado ali há décadas. Nada do que trouxemos estava ali. Nada. No dia seguinte, voltamos à casa acompanhados de outros policiais. Queríamos provas de que tínhamos estado ali. Mas o que encontramos nos deixou sem chão. A casa estava irreconhecível. O jardim, que antes era bem cuidado, agora estava coberto de ervas daninhas. As paredes estavam desgastadas, e a madeira do piso rangia a cada passo. Isso não faz sentido, murmurou Ricardo. Eu me aproximei da escada. A porta do sótão estava fechada. Mas havia algo nela que me fez prender a respiração. Cravado na madeira, como se tivesse sido riscado com unhas afiadas, estava o meu nome. Vamos sair daqui, disse Ricardo, puxando minha mão. Saímos sem olhar para trás. Mas, antes de entrarmos no carro, algo chamou minha atenção. Uma placa havia sido colocada no portão. Vende-se. Contato, Sérgio. Meu sangue gelou. Ricardo segurou minha mão com força. Sem dizer uma palavra, entramos no carro e aceleramos para longe daquele lugar. Nunca mais voltamos. Mas, às vezes, no meio da noite, ainda acordo suando frio. E juro que ouço aquela voz sussurrando perto do meu ouvido. Essa casa é minha.